Boa noite, irmãos. Tudo bom? Não está tudo bem, né? Mas o Senhor estando conosco, tudo vai muito bem, não é assim? Eu queria hoje conversar com vocês um pouquinho, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né, irmãos? Tempos sombrios, que dá um pouco de medo, de temor no nosso coração. Mas eu queria hoje estar conversando com vocês sobre isso, sobre esses tempos sombrios que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque o tempo está próximo, a vinda dele está próxima. Então nós temos medo, sim, porque somos humanos, né? Mas nós estamos vivendo dias difíceis em todas as áreas da nossa vida. Mas a ordem de Deus para nós é: não temas. Você sabia que está escrito 366 vezes na Bíblia, não temas? Mas é mais fácil a gente se agitar do que sossegar o coração, não é? Muitos corações tumultuados, tementes, temerosos, eu entendo, porque temos filhos, temos netos, tem a nossa vida, mas as crises sempre chegam. As crises chegam e nos deixam alarmados. E ela chega, bate forte na nossa porta. Não é verdade? Às vezes nós estamos tão bem, tão tranquilos, e a crise chega, bate na porta e sem pedir licença ela entra. Nós ficamos assustados e vai embora a nossa paz. Não é assim a vida? Eu na minha idade, nos meus 70 e poucos anos, eu tenho visto que nem o dinheiro, nem o prestígio, a posição, nem o poder pode nos ajudar. Quando a crise chega, ela chega para todos. E ela chega para nos assustar mesmo, né? Para dizer para nós: ei, vocês são mortais. Nem sempre os amigos estão mais do nosso lado quando a crise chega. Na hora do aperto parece que foge todo mundo, não é assim? Parece que a gente quer um consolo de um consolo de outro, uma palavra amiga de um, de outro, mas nós não temos. São raros. São poucos os que veem o nosso sofrimento, às vezes, e nos dão uma palavra de consolo, de alegria ou de tranquilidade para a nossa alma. E parece que agora todos nós estamos um pouco agitados, com temores no coração, porque sabemos que o que pode vir agora não vai ser fácil para nós, nem para nossos filhos, nem para ninguém. Mas quando os recursos da terra se esgotam, os recursos de Deus estão disponíveis. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, a nossa segurança. É que quando esses recursos da terra se acabam, se esgotam, que nós olhamos e não vemos mais nada a que possamos nos apegar, nenhuma esperança, os recursos de Deus são disponíveis, estão disponíveis para nós. E quando tudo nos decepciona, Deus nos ampara. Os filhos dele estão sempre amparados por ele. Ele não nos deixará sofrer além do que podemos, mas com a tentação, com as coisas que vêm, ele também nos dá o escape. Eu queria ler com vocês aqui o Salmo 46, que é uma segurança para nós, os filhos de Deus, os servos do Senhor. Salmo 46, que diz assim, olha bem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam.
Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você viu? Se nós lermos assim a palavra de Deus bem pausadamente, pedindo para o Espírito revelar o nosso coração, tirar o nosso medo através da palavra do Senhor, Ele vai fazer isso, certamente Ele vai fazer isso. Porque os rios bramam, a terra se abala, porque até a natureza está em desordem. É chuva demais num lugar, é terremoto no outro, que mata tantas pessoas, são pessoas morrendo nas enchentes, é calor demais num lugar, é frio demais no outro. Mas o salmista diz assim: ainda que a terra se transtorne, não temeremos. E no verso 2 diz isso, né? Ainda que a terra se transtorne, não temeremos. Ainda que as notícias nos abalem, como estão fazendo agora, que a gente às vezes não gosta nem de ver televisão, nem de ver jornal, porque é tudo a favor daquilo que não é a favor de Deus. E nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Ainda que as notícias nos abalem, ainda que a saúde, a doença nos amedronte, porque de repente nós adoecemos. Em todas as circunstâncias, a orientação divina para todos os dias é não temas, ainda que a saúde nos abale. Eu passei esse ano de 2022 com muitas enfermidades, acabava uma, entrava outra, acabava uma, entrava outra. E o Senhor sempre me protegendo, o Senhor sempre me dando largueza sabe, no temor, no estreito da minha alma, o Senhor sempre falando, sempre me ajudando. Teve dias que eu falei: Senhor, eu vou morrer. Aí eu pensei: mas se eu morrer, estarei com Ele para sempre. E teve uma noite, irmãos, que eu estava tão ruim, eu tive várias enfermidades consecutivas esse ano. E teve uma das enfermidades que o meu coração, ele de repente, ele ia 150 as batidas dele. Eu pensava que eu ia morrer na hora, às vezes me dava na madrugada, às vezes me dava pela manhã, era o dia todo. Os médicos me davam remédio, nada adiantava. Parece que piorava, parece que não ia. E uma noite o Senhor, eu não sei se foi sonho, não sei se foi visão, 2 homens de branco. E um deles mediu minha pressão e falou para o outro, parecia que era o mais... parecia que era o Senhor, eu não sei. Falou quanto estava medindo a minha pressão, que eu me lembro muito bem que era 9/5. Aí o Senhor, que eu acho que era o Senhor, falou para esse outro que eu acho que era um anjo: aplica isso nela. É interessante, irmãos, as coisas do Senhor são mistérios. E eu vi quando ele veio e aplicou uma injeção na veia da minha mão. Ele aplicou aquela injeção. Aí daí eu dormi o resto daquela noite e fui melhorando e fui sarando e sarei daquilo lá. Então o Senhor é um socorro bem presente, ainda que as doenças nos assolem. Depois disso eu tive muitas outras coisas, eu tive Covid, passei muito mal. Eu tive sequela da Covid, uma labirintite horrível que não sara, eu ainda tomo remédio. Eu tive uma infecção, uma inflamação nos músculos das costas, que eu não aguentava nem andar, eu tinha que ficar deitada de um lado do outro, porque eu não aguentava. Eu tive tanta coisa, irmãos. Mas o Senhor sempre esteve comigo, Ele sempre falava para mim: não temas, não se abale, porque Ele não dá nada que nós não possamos suportar. Em todas as circunstâncias, a orientação divina para nós, para mim, era: não temas, não temas. Então são coisas que nós temos que passar, mas nós temos que lembrar que Deus é o nosso refúgio. Nós somos fracos, impotentes, mas Ele é o nosso esconderijo. Nós não temos ninguém além dEle. Ele é o nosso esconderijo.
Ele é o nosso castelo forte. Ele é a nossa fortaleza. Ele é uma fortaleza segura. Ele é a nossa casa fortíssima. E quando nós estamos abrigados nele, nós estamos guardados como a galinha põe as asas em cima dos seus pintainhos e guarda da chuva. Ela fica na chuva, mas abriga eles. Assim Deus faz conosco. Ele é nosso, sabe, Ele é tudo para nós. Quando parece que nós estamos sem saída nenhuma, Deus sai em nossa defesa, sempre pronto a nos socorrer e sempre falando para nós: não temas. Eu tive um sonho um dia desse, que o Senhor chegava no meio, eu estava no meio de uma multidão, e o Senhor chegava naquela multidão. Ele me procurou, Ele veio e me beijou na face do lado direito e falou para mim assim: não temas, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é graça de Deus? Isso não é bondade do Senhor? Sabe? E nós temos que lembrar desse salmo: há um rio, há um rio, há um rio. E nós somos regados por esse rio da graça, é o rio da graça do Senhor, que é a própria presença dele em nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário. Você não é santuário? Nós somos santuários de Deus. A igreja, que é feita de material, é o lugar onde os santos se encontram. Mas nós somos o santuário de Deus, sabe? Então, esse rio está entre o seu povo. As águas desse rio não são passageiras que vêm e vai embora e nos abandona. Não, as águas desse rio são limpas, são para sempre, são sempre novas, são águas que curam. Eu posso falar para você que eu fui curada esse ano de 2022 de várias enfermidades. Às vezes que eu nem falava, eu nem compartilhava com os irmãos, nada, porque eu achava que já tinha chegado a minha hora. Mas não tinha, porque o Senhor me socorreu, me amparou. Esse rio passou sobre mim e me limpou, me lavou. Entende? Então, na crise, nós precisamos aquietar o coração, ficar debaixo das asas dele, do Onipotente. Ele nos protege, nós temos aliança com ele. Ele nunca vai violar a aliança que temos com ele. É nós que nos afastamos dele às vezes. Ele nos protege. A quietude da alma é um ato de fé, gente. Nós temos que aquietar a nossa alma e saber que Ele está conosco. Nós não vemos, mas cremos. Sabe? É um ato de fé. A quietude da alma é um ato de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é confissão positiva, gente. É repetir, confissão positiva. Vou confessar todo dia e agora a minha fé vem. A fé não é repetir várias vezes nada, repete comigo, não. Fé não é um truque religioso, não é. É muito mais do que isso. Fé é uma confiança inabalável que adquirimos lendo as Escrituras. Essa fé que nós precisamos, ela vem das Escrituras, orando, lendo, santificando, conhecendo mais a Jesus. E o Senhor fala: não ame o mundo, e que isso que no mundo há, isso aí é passageiro. Isso aí é passageiro. Aquele que ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Nós temos que ter essa consciência. Abrigue-se nele, se esconda nele, tenha intimidade com ele e você conhecerá os seus segredos, sua vontade. Eu tenho muitas experiências com Deus, muitas, porque eu sou boa? Não, porque eu me submeto, porque eu fujo de algumas coisas, eu me submeto a Ele, eu obedeço a Ele. Eu sou muito brava às vezes, muito sincera, muito assim, mas eu temo a Deus, porque eu sei que quando o Senhor me corrige, é uma correção que me dói. Então eu tenho cuidado em tratar com meu Deus. Eu não trato Deus como um homem qualquer, como diz na palavra dele. Pensava que eu era homem igual a você? Não, Ele é Deus.
Ele está lá nos céus dos céus, habitando um alto e sublime trono, mas habitando também com o contrito, com aquele que treme da sua palavra. Não podemos tratar Deus de qualquer maneira, porque Ele é o nosso abrigo tão seguro, tão maravilhoso para nós, tão lindo, Ele é lindo. Eu já ouvi. Você pode não acreditar, você não é obrigada. Ele é lindo, os olhos dele é puro amor, é o amor. Eu nunca vi amor. Eu vi os olhos de Jesus, que é puro amor. Então não tem como a gente viver de aquela alegria carnal, aquela alegria mundana. Nós podemos alegrar nele, a alegria do Senhor é a nossa força, mas dentro de um parâmetro, dentro de uma, sabe, de uma direção de Deus, dentro de um respeito a Deus. Então, nunca abandone o Senhor, nunca ache que o Senhor tem que ficar em segundo e terceiro plano. Aquele que amar mais a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, ele diz. Tem que amar mais a ele do que todas as coisas e não abandoná-lo, não se afastar do Senhor, achando que já está tudo bem, eu já aceitei Jesus, estou salvo, eu vou para o céu. Não! Queira a intimidade dele para aquele que o ama, a intimidade dele é para aqueles que o amam. Sabe? Então, lembra que lá em 2 Crônicas, eu estive lendo, o Senhor diz assim ao rei Asa: o Senhor estará convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Presta atenção, irmãos, como isso é sério? O Senhor está com você, rei Asa, até que você esteja com ele, mas se você pode buscar e achar ele, a mim, diz o Senhor, mas se você me deixar, se você se afastar, eu também o deixarei. Essa é a palavra do Senhor, não é minha. Está aqui, em 2 Crônicas 15:2. Também diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele não quer um coração dividido. Totalmente dele. Tem pessoas que têm atividade, até se esquece de orar e de buscar o Senhor, porque eu estou tão ativo, estou fazendo tanta coisa na igreja, estou trabalhando, estou visitando, mas o que o Senhor deseja de você é intimidade também. É mais intimidade, é quebrantamento de coração, é quebrantamento de lombo na presença dele. É você ajoelhar o seu coração diante do Senhor e saber que mais do que Ele não tem nenhum, não tem ninguém, não tem Deus. E nós estamos vivendo agora um momento muito, muito decisivo para a nossa nação, para a nossa vida espiritual. Não abandone o Senhor, não se afaste dele, porque se você se afastar dele, ele se afastará de você. É a palavra dele. Então, irmãos, que não haja coração dividido, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, eu já tenho Jesus não faça isso. Se você quer conhecer os segredos do Senhor, não faça isso. Aproxime-se dele cada dia mais. E ele vai te falar coisas indizíveis. Ele vai te mostrar coisas incríveis. Eu tenho experiências lindas com o Senhor, porque eu sou melhor? Não. Porque eu choro e falo para Ele da minha pequenez, da minha impossibilidade, da minha carência dEle. Eu tenho carência dEle. Eu preciso dEle, eu não sei viver sem Ele. Sabe? Eu não sei ficar longe do meu Senhor, eu não sei. Os olhos dEle é puro amor, Ele é puro amor. É aquilo que nós buscamos às vezes uma vida inteira em coisas, em pessoas. E não achamos, nunca estamos satisfeitos, porque nós vamos nos satisfazer só nele, é nele. Não divida o teu coração, eu peço para você, não divida o teu coração com nada, com trabalho, com pessoas, com admiração às pessoas, admiração nós temos que ter pelo Senhor Jesus, que morreu por nós, que nos ama com amor insondável. Quem pode te amar com amor insondável? Ninguém. Então eu quero falar para você, ou Ele é tudo para nós, ou Ele não deseja ser nada.
sabe? Ele deseja ser para nós o único Deus. Pensa nisso. Ame o Senhor com todo o teu coração, tua alma, teu entendimento. Para de ser tão fútil, tão corrido para lá, para cá. Para com tantas coisas que não leva a nada. O que nós vamos levar daqui é o amor a Ele. É a entrega que nós fizemos para Ele. Não é essas correrias, essas banalidades. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser isso, eu quero vestir isso, eu quero ser aquilo. Não. Ele quer você, Ele quer o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Sabe, queridos, é isso que eu queria falar para você. Não se afaste, não tenha medo. Ele é o nosso refúgio. Às vezes nós ficamos um pouco tementes, não sabemos o que pode acontecer agora. Mas Ele estará conosco, lembra, todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas essas coisas. Ele estará conosco. Ame o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento. O Senhor vai fazer o melhor por você. E se tivermos que morrer por Cristo, morra por Ele. O Senhor falou que o corpo não presta para nada, não serve para nada. Mas a alma, Ele pode fazer perecer no inferno. Então deixa o corpo, mas prossiga com Jesus. Se te pedirem o corpo, se te matarem, a alma está presa ao Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, viu, queridos? Deus abençoe que você medite bastante nessa palavra. Um beijo no seu coração, a paz do Senhor.